Com essa série de estudos, nós visamos esclarecer aqueles que querem sobre o Evangelho de Jesus, interpretar os seus ensinamentos, estimular a sua prática à luz da doutrina espírita, com a maior clareza, com a maior fidelidade, com a maior profundidade possível. Meu nome é Luísa e estou muito feliz em estar aqui com vocês. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Estudo 13. Esquecimento do passado. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. O objetivo desse estudo é esclarecer que o esquecimento do passado é um ato de misericórdia de Deus para conosco e que esse esquecimento é de grande importância para a nossa evolução espiritual. Então vamos à leitura do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Vamos recapitular. O homem esquece as suas vidas anteriores porque, se ele se recordasse dos seus erros, dos seus ódios, rancores e remorsos, essas lembranças serviriam de obstáculo para o seu progresso. E as lembranças das existências anteriores poderiam dificultar o seu relacionamento, o nosso relacionamento social. Nós ficaríamos perturbados diante das pessoas a quem ofendemos ou por quem fomos ofendidos em existências passadas. Reconhecer em um ente querido, muito amado, aquele a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados, seria fator de desequilíbrio em nossa vida. No terceiro parágrafo, nós lemos o seguinte: Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Então, os meios que Deus nos concede para corrigir as falhas de vidas anteriores é nos dando a voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar em nosso adiantamento, que são as lembranças do passado. Deus nos deu o que é necessário para o nosso adiantamento: a consciência e as tendências instintivas. Lemos o seguinte no quarto parágrafo: Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são um indício do que resta dele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar a sua atenção, porque o que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem ou mal
e lhe dá a força para resistir às más tentações. É possível saber, então, em que ponto falhamos em outras existências? Sim, isso é possível. Se bem que na maioria das vezes nos é vedado saber o erro que cometemos. As más tendências nos indicam o ponto de fraqueza moral que nos induziu à queda. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição ou até mesmo a gula. Nossas más tendências indicam o que nos falta corrigir. E nós podemos tirar proveito dessas más tendências? Sim, reconhecendo-as e deixando que a voz da consciência nos mostre como corrigi-las. As boas resoluções que tomamos são a voz da consciência advertindo-nos do que é bem, do que é mal e nos dando forças para resistir às tentações. Continuando a leitura. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar, no dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Então, nós podemos perguntar o seguinte: o esquecimento do passado é permanente? Não é permanente. Somente na vida corpórea que esquecemos o que fomos. A lembrança é recobrada quando o espírito se liberta do corpo pelo desencarne ou durante o sono, quando ele consegue ter uma liberdade relativa. A lembrança do passado apaga-se na vida corpórea e manifesta-se durante o sono. Então nós chegamos à conclusão que o esquecimento do passado, ao invés de castigo, é dádiva celeste, pois através dele ocultamos aos outros e a nós mesmos os erros cometidos. Porém, a voz da consciência não deixa de nos apontar as más tendências, advertindo-nos do que é preciso para corrigi-las. Minhas amigas, meus amigos, vamos aproveitar essa nossa jornada e ouvirmos a voz da nossa consciência, que nos adverte onde temos que mudar, onde temos que melhorar, onde temos que trabalhar para que não caiamos mais em tentação. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua paz hoje e sempre.